Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na Escola da Fé, mais uma noite, felizes com a presença de você. Deixa eu aproveitar que você já chegou e começar a dar presente aqui na nossa chamada. Que bom que você está, não é? O que eu quero te pedir? Aproveite e compartilhe esse link, aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado aqui nessa noite. Bom, eu quero dar uns avisos rapidamente de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E essa semana que passou, nós tivemos aí o encerramento da nossa campanha de jejum e oração. Foram 40 dias de jejuns e orações. Oramos 3 vezes ao dia, todos os dias ali, do dia 23 de maio até o dia 30 de abril. Nós oramos 3 vezes ao dia, 9 da manhã, meio-dia e 18 horas. E a cada semana nós fomos fazendo um propósito, um jejum de alguma coisa que a gente gostava. Ora comida, ora lazer. E completamos aí os 40 dias. E você que participou da nossa campanha, muito obrigado, que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo dias de milagres. Aleluia. Bom, esse domingo que passou nós tivemos a nossa Santa Ceia online em família, todos reunidos, foi um culto maravilhoso. A pastora Kátia trouxe uma mensagem preciosa. E se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá no Facebook, você vai conseguir assistir, ainda está lá. É só entrar na nossa live do nosso culto ao vivo, tá bom? Eu quero te convidar para quinta-feira agora, nós estaremos juntos, reunidos, aqui na sala de casa, trazendo um tema muito legal, que é sobre empreendedorismo. Pessoas que trabalhavam aí no mercado de carteira assinada e partiram para empreender. Quais são os riscos, os desafios? Se você tem o desejo de abrir algum negócio próprio, quinta-feira nós vamos te dar muitas dicas e vamos te encorajar a isso. No sábado nós temos os conectados com cultos maravilhosos. É só você entrar lá no nosso YouTube e você vai encontrar lá no nosso canal vários vídeos dos nossos cultos, mensagens maravilhosas ali de 20 minutos, 30 minutos abençoando a sua vida. No domingo que vem, é o segundo domingo do mês e é o domingo do Dia das Mães. Eu quero muito que você convide a sua mãe, aquela pessoa que você tem no seu coração, que cuida de você, para assistir o culto de domingo. Nós vamos trazer uma mensagem especial, vai ser um culto extraordinário. Nós queremos também aproveitar no culto e fazer um sorteio de um presente para as mães que estarão online. Então eu quero convidar para você participar, mas não só você, convide a sua mãezinha também, aquela pessoa querida que cuida de você, para participar desse culto, tá bom? Nós estamos aí no segundo domingo e nós sabemos que todo segundo domingo do mês nós fazemos as primícias. Irmãos, e nós estamos vindo mês a mês batendo o nosso recorde de distribuição de cestas básicas. E é muito importante nós sermos refúgio e abrigo para pessoas que por um momento estão passando um momento de necessidade. Nós estamos podendo alcançar as nossas mãos. Nós fomos chamados para ser essas mãos de Cristo, mãos abençoadoras, essas mãos que chegam e que ajudam. Se você quer ser um milagre na vida de alguém, me procure durante essa semana. Nós vamos comprar as cestas básicas e nós vamos abençoar muitas famílias. Nós estamos contando com você, tá bom? Chega de avisos, eu quero chamar esse homem. Vem para cá, Rodrigo Ribeiro, o nosso pastor querido, vai estar aqui nos abençoando com a mensagem de hoje. Pastor Ezequiel, será que ele está lá na fazenda, em Ravena? Pastor Ezequiel está passando um momento muito gostoso com a família, aproveitando, e nós estamos aqui para dar um apoio. É isso aí. Bom, vamos orar? Vamos lá. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, pela vida do pastor Rodrigo. Ó Pai, te agradecemos pela mensagem de hoje, vindo diretamente do seu coração para o nosso coração. Senhor, nós queremos, ó Deus, neste momento de aprendizado, ó Pai, Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos abertos, porque do Senhor tem a palavra certa. Ó Pai, nós cremos, ó Deus, neste tempo de instrução. Ó Pai, instrua-nos. Ó Pai, Senhor, nós não queremos ser apenas convencidos, mas nós queremos ser transformados pelo poder da Tua santa palavra. Portanto, Senhor, fale conosco, ó Pai, hoje, ó Pai, aqueles que ouvirão essa palavra no decorrer da semana, Senhor, aqueles que receberão o link, ó Pai, que eles possam clicar e serem abençoados. Ó Pai, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, alimente-nos, ó Deus, com essa palavra que é eterna, e que ela continue ecoando nos nossos corações, ó Pai, Senhor, e dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu querido. Queria te cumprimentar, você que está aí na sala da sua casa, juntamente com a sua família, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir a você que através do seu smartphone, do seu iPhone ou da sua Bíblia em papel, que você abrisse ela comigo no livro de Salmos. Gostaria de ler a palavra do Senhor com você. Salmos capítulo de número 39, a partir do versículo 1. Essa noite vamos aprender muito através da vida do rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem sensível à voz de Deus, um homem que através da sua experiência, o seu relacionamento com Deus, ele tem muito a nos ensinar. Eu espero que você seja abençoado, que você receba essa palavra, que você guarde ela no seu coração como um tesouro, porque eu tenho certeza que ela vai enriquecer muito a sua vida e vai gerar muitos frutos bons, bênçãos sem medidas, bênçãos aquelas que enriquecem e não acrescentam dores. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Você que já está aí com a sua Bíblia aberta, com o seu smartphone conectado, leia comigo. Salmo capítulo de número 39, a partir do versículo de número 1, diz assim: Eu disse comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem à minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. E olha que alguns palmos não são muitas coisas. A tua presença, o prazo da minha vida não é nada na verdade. Todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano não passa como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, o que espero? Tu és minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o meu flagelo, aquilo que me atormenta. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensão por causa do teu pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar para que eu não tome alento antes que eu passe ou deixe de existir. Nessa noite vamos falar sobre um tema atual, sobre um tema que está fazendo dos nossos dias difíceis, que está fazendo dos nossos dias de tormentos, de flagelos, de dor, momentos em que nos comovemos com a situação do outro, com o próximo. É um tempo de reflexão, é um tempo onde nós não podemos viver à mercê das notícias,
à mercê das informações que chegam até nós através dos noticiários de televisão, através das redes sociais, através das pessoas do nosso convívio pessoal, através das pessoas que em determinado momento se encontram ou atravessam a nossa história, a nossa existência. Por quê? Porque na verdade a sabedoria humana, ela é limitada. Esse momento que estamos vivendo, momento de crise econômica, momento de crise na saúde, onde as pessoas não sabem para onde vão, o que fazer, em quem acreditar. Eu gostaria de dizer para você, Deus, Ele tem a direção certa. Deus, Ele sabe o caminho. A palavra de Deus diz que a história do homem para Deus, Ele faz ela conhecida lá no início, já sabendo qual será o fim dela. Deus, Ele faz conhecido o fim no início. O propósito de Deus, o propósito pelo qual você veio a essa vida, a essa existência, é que Deus, quando Ele ainda tecia você lá no ventre da sua mãe, Ele já conhecia todos os dias da sua vida. Ele já sabia qual era o propósito e por que você estaria vivendo esse momento, nesse mundo e essa realidade. Nada foge dos olhos de Deus. Sabemos que os assuntos que permeiam nos supermercados nesse momento, nas padarias ou nas farmácias, quando você sai da sua casa e por uma necessidade está ali comprando um alimento ou um medicamento, ele passa por duas situações. Ou estão falando do momento político ou econômico e de saúde. Todas as pessoas se tornaram especialistas nesses assuntos, segundo a sua própria sabedoria. Todas as pessoas têm a certeza, através das influências sobre elas, de qual o caminho deve seguir, quais as decisões devem tomar. Porque, na verdade, nós nos espelhamos, nós somos influenciados de todos os lados, de todas as maneiras. Somos influenciados pelas pessoas que admiramos, quer seja ele o nosso mentor espiritual, quer seja ele uma pessoa famosa, bem-sucedida, rica, na qual seguimos nas redes sociais, quer seja ele um especialista ou um profissional voltado para o assunto da política, para o assunto da saúde, para o assunto econômico, em cunho nacional ou internacional, quando na verdade estamos perdidos. Todos os dias as nossas certezas, elas são desconstruídas, porque alguém chegou com uma nova verdade. E aquela que já era uma verdade que permeava o nosso coração, na qual estávamos alicerçados nelas, ela deixa de ser então aquilo que nos sustenta. E então partimos a acreditar em uma nova verdade. E todos os dias nós confiamos até que apareça uma nova verdade. Mas eu queria dizer para você que a verdade inquestionável, que aquilo que de fato é verdadeiro e não muda diante das circunstâncias, não muda diante da crise, não muda diante de nenhuma situação na qual possamos viver ou que estejamos vivendo nesse mundo. É a verdade que vem de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus é essa verdade. Jesus é esse caminho no qual devemos firmar os nossos pés. E Jesus é a vida que estamos tentando de todas as maneiras resgatar, ou de todas as maneiras fazer com que ela esteja imune sobre essa pandemia, sobre esse vírus. Mas eu queria dizer para você, pessoas
gerações já passaram por situações muito piores do que essas que nós estamos passando. E como a palavra de Deus diz que todas as coisas passam, a única coisa que não passa é a sua verdade, é a sua palavra. Eu tenho certeza de uma coisa: esse tempo de crise, ele vai passar. Você vai aprender muito. Você será transformado por esses momentos que você está passando. Então receba a palavra de Deus no seu coração e guarde ela como um tesouro precioso. Porque Deus, através da sua palavra, Ele tem a direção, Ele tem a resposta e Ele tem a saída para todas as coisas. Porque o próprio Deus, Ele é a fonte inesgotável de recursos que você precisa na sua vida. Diante de toda essa situação na qual estamos vivendo, chega um momento, e eu acredito que o momento é esse, é hoje, é agora, em que já não acreditamos mais no ministro da saúde. Já temos dúvidas sobre o ministro da justiça. Não sabemos se podemos confiar no nosso presidente da república. Todos os grandes laboratórios farmacêuticos do mundo estão correndo contra o tempo para poder tentar achar uma vacina na qual possamos ficar imune, na qual podemos nos salvar. E nós sabemos que isso não acontece da noite para o dia, porque o homem é limitado. Diante desse cenário e desse momento, as pessoas estão se rendendo a Deus. Esse é um momento em que você não encontra mais a solução em nada e em ninguém. E você então olha para os céus e diz: Senhor, me socorre. Senhor, me livra. Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família. Você entende então o quanto você é limitado, o quanto você não tem um controle da sua própria vida, o quanto você não tem um controle de daqui 5 minutos na sua vida. Você não sabe o que vai acontecer. Então você sai da direção da sua vida e você coloca Deus então na direção da sua vida. E através da sua oração, através da sua fé, eu acredito que você tem se declarado a Deus dizendo: Deus, você é o único no qual eu posso depositar a minha esperança, a minha fé de dias melhores, de preservação da minha vida, ou até mesmo daquilo que vou comer, vestir, de quem serei após essa situação. É nessa hora que reconhecemos que se não for Deus, nós estaremos como que num labirinto. Eu gostaria de usar esse exemplo do pastor Ezequiel em uma das ministrações que ele fez aqui na igreja, falando de como nós estamos perdidos e como parece que estamos vivendo dentro de um labirinto. Labirinto é um lugar onde você se encontra perdido. Labirinto é um lugar que você terá opções de virar à direita, virar à esquerda ou seguir em frente. Porém, em nenhum desses caminhos você tem a certeza de que você está a caminho da saída. Só que dentro desse grande labirinto que é a nossa vida, que é esse mundo, que são todas as circunstâncias que vivemos, Deus, Ele enxerga de um ângulo que você não consegue enxergar. E Deus, vendo de cima, sabendo exatamente o lugar onde você está, sabendo exatamente qual o caminho que você deve seguir, para que você passe, para que você seja vencedor, para que você chegue ao fim, Ele então quer te dar um direcionamento, e o direcionamento dele vem através de alguns princípios, que nós vamos nessa noite refletir,
a respeito do tema central dessa mensagem, que é: atravesse as crises da sua vida. O salmista Davi, lá no Salmo 34, versículo de número 15, ele disse: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Esses princípios serão muito importantes para que você atravesse a crise. Esses princípios que vamos refletir neles será muito importante para que você não piore ainda mais a sua situação de vida. Mas só existe uma maneira para que isso aconteça. É você deixar Deus ter a direção da sua vida. É você deixar Deus resolver todas as situações da sua vida. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é: vigie para não cair em murmuração. Vigie para não cair em murmuração. O salmista, no Salmo de número 39, que nós lemos aqui no início, no versículo de número 1, ele disse: vigiarei a minha conduta. Em algumas traduções estará as minhas palavras, e não pecarei contra o Senhor. E ele vai muito além, ele fala assim: olha, porei uma mordaça em minha boca enquanto eu estiver na presença dos ímpios. O que o salmista Davi, o que o rei Davi, através do Espírito Santo e através de Deus, ele queria nos ensinar através desse versículo, é que esse momento de crise é um momento propício. É um momento em que você tem muitas razões que você pode colocar e afirmar que você possa entrar num período de murmuração na sua vida. Um momento em que você reclama de tudo. Mas eu queria te dar um exemplo e te fazer lembrar de como a murmuração ela pode ser ruim, como ela pode piorar ainda mais a sua situação de vida. A Bíblia diz que quando Deus envia Moisés ao Egito, para que o povo fosse liberto da escravidão do Egito, Deus então, através de muitas maravilhas e do seu poder, Ele endurece o coração de Faraó, Ele faz prodígios, milagres, e então Deus liberta o povo daquela escravidão terrível que o povo vivia. E quando o povo então toma rumo, toma caminho para a terra prometida, a terra de Canaã, a Bíblia diz que um trajeto que poderia durar 40 dias, acabou se tornando um tormento, acabou se tornando um trajeto de 40 anos. Tudo isso porque o povo murmurava. E quando você murmura, você está simplesmente dizendo que Deus, Ele errou. Que Deus, Ele é incapaz de mudar a tua história, de mudar a sua vida, de te preservar diante da crise, diante do mal, diante de qualquer situação que você esteja vivendo. Essa murmuração chegou ao ponto do povo querer morrer no deserto, ou do povo querer retornar para o Egito. Porque quando eles chegaram diante da terra prometida, haviam inimigos, haviam situações na qual eles deveriam vencer, porque até ali o Senhor tinha provado para eles que todo o poder, todo o controle, toda a soberania está nas mãos de Deus. Porém, eles não queriam lutar, eles não queriam continuar a caminhada, eles escolheram murmurar. Um segundo princípio importante, para que você passe pelo momento de crise, para que você não torne a sua vida ainda pior, mas que você de fato deposite a sua fé e a sua esperança em Deus, cuide para que você não venha interiorizar a sua indignação. Às vezes você não abre a sua boca para murmurar,
Mas a indignação, ela está dentro de você, ela permeia e encontrou morada no seu coração, e ela agora é que rege a sua vida. Talvez você já tenha visto pessoas dizendo assim: eu não murmuro diante das coisas, eu glorifico a Deus por todas as situações. Esse é um exemplo, um bom exemplo. Glorifique a Deus. E o salmista, ele fala assim que enquanto ele se calou resignado, ele se conteve inutilmente, pois a angústia que estava tomando conta, permeando o coração dele, ela só aumentou. Então eu queria dizer para você: não seja um murmurador. E também não guarde dentro de você, resignado à sua indignação. De você deve fluir palavras de esperança, de você deve fluir palavras de profecia, de você deve fluir palavras de fé, de você deve fluir palavras de vida. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre a sua situação, profetiza sobre o seu lar e a sua família, porque a palavra do justo, ela tem poder. Não porque o justo tem poder, mas porque ele foi justificado por aquele que tem todo o poder. Enquanto você guardar calado, resignado, essa indignação no seu coração, você vai gerar mal para você mesmo. Creia. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em prática. Um terceiro princípio. Por que eu falo de princípios? Porque princípio é aquilo que deve vir primeiro na sua vida. Eu não estou te dando um conselho para você usar em qualquer momento. Eu não estou te dando uma dica para você achar que deve ou que não deve, que pode ou que não pode aplicar ela. Mas eu estou ensinando para você princípios, aquilo que deve vir em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que você deve praticar diante de qualquer situação na qual você esteja vivendo. E um terceiro princípio é: se eu não posso falar da situação, se eu não posso guardar ela no meu coração, e sim eu devo ser um canal de bênçãos, aquele que profetiza boas coisas, como é então que eu devo lidar diante da crise, diante desse cenário tenebroso, desse cenário difícil no qual nós estamos vivendo? Terceiro princípio: conte para Deus suas dores e seus temores. O mesmo salmista, lá no capítulo de número 39, versículo 3 e 4, ele diz: meu coração ardia no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Esse é o momento em que você deve se voltar para Deus. Esse é o momento em que você deve abrir o seu coração. Esse é o momento que você tem que revelar, manifestar os segredos que estão guardados às 7 chaves nessa cabana que é o seu coração. Existem segredos, existem dores, existem temores dentro de você, dentro de mim, que guardamos e não compartilhamos com ninguém. Porque no momento em que as pessoas souberem, no momento em que as pessoas tiverem acesso a tudo isso, a esses segredos que estão guardados dentro de nós, nessa cabana, que é o nosso coração, então não nos sentiremos dignos, nos sentiremos vulneráveis, nos sentiremos menores. Mas eu queria dizer para você, olha o que
O salmista Davi, ele diz assim: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Você precisa saber que você é frágil. Você precisa saber que você está aqui de passagem. Você precisa saber que existe um início, um meio e um fim. E que você deve viver a sua história livre. Você não pode ficar preso nas suas dores e nos seus temores. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando nós conhecemos a verdade em relação a Deus, em relação a nós mesmos, então saberemos, então teremos a consciência da nossa fragilidade e de que dispomos de pouco tempo para escrever essa vida, uma vida extraordinária, uma vida abundante que Jesus, Ele veio e conquistou e nos deu e nos presenteou. Então você aí na sua casa, nesse momento, onde quer que você esteja ouvindo essa palavra, receba essa palavra no seu coração, se afaste das pessoas, vá para um lugar tranquilo e conte para Deus aonde é que dói, quais são os seus medos, os seus temores, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, aquele que habita em você, aquele que habita em você, Ele vai te curar, Ele vai te transformar e Ele vai te libertar e cumprir a sua palavra em você. Quarto princípio que eu gostaria de compartilhar com você: compreenda a brevidade da vida na terra. Eu já falei um pouquinho aqui no princípio anterior, no terceiro princípio, em relação a isso. E olha o que o salmista diz no mesmo capítulo de número 39, versículos 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro, a vida do homem não passa de um sopro. Quando você acorda, passou, acabou. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Quando você então entende que você está aqui de passagem, que a sua vida ela é transitória, que existem tantas coisas importantes na sua vida e que você está deixando elas de lado, porque você agora montou o próprio script da sua vida. Você deixou de viver o propósito, a vontade de Deus e aquilo que Deus tinha de melhor para a sua vida. E você agora está escrevendo a sua própria história. E você então acredita que se você tiver fama, poder, riquezas, status, você então será um ser diferente. E que você deixará um legado para esse mundo e para as pessoas que serão seus contemporâneos. E um legado que seja eterno e que as pessoas sempre vão se lembrar de você em relação a isso. Mas eu queria dizer para você, Deus ele já te criou com um propósito. Deus já te criou para viver uma vida que Ele já direcionou para você, uma vida que Ele já escreveu a seu respeito, e essa vida você só encontra em Jesus Cristo. O salmista diz aqui que nós passamos muito tempo da nossa vida amontoando, juntando riquezas, bens materiais, e nem sequer sabemos quem é que vai herdar, quem é que vai viver, quem é que vai gastar tudo isso. É um tempo de você colocar um ponto final
nessa história que você está escrevendo a seu próprio respeito e começar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A vida passa como um sopro, como a sombra, ela vai e vem, assim também é a sua vida. E num piscar de olhos, você já pode não estar mais aqui. Aproveite cada dia, cada momento. Ao invés de juntar riquezas, ame as pessoas. Ame sua esposa. Ame seus filhos. Ame sua família. Ame seus amigos. Esse é o propósito central de Deus em relação ao homem e em relação a essa vida abundante que Jesus veio trazer. E foi porque Ele nos amou é que hoje nós temos vida. Quinto princípio que você deve praticar e viver e ter isso como dízimo, como aquilo que é primário na sua vida. Coloque sua esperança em Deus. Olha o que o salmista diz no mesmo capítulo 39, versículos 7 e 8. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria aos tolos. Eu queria dizer para você, pode até parecer que você está vivendo uma vida sem propósito, sem razão, que você está passando por tolo. Mas essa não é a verdade. Da mesma forma que o salmista Davi, ele então pede ao Senhor para livrar ele de todas as transgressões, daquilo que prende ele, daquilo que faz mal a ele. Ele também diz ao Senhor para que o Senhor os livre da zombaria dos tolos. Tolo é aquele que não reconheceu que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. É aquele que te deu o direito da vida. Coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a sua esperança nas pessoas. Coloque a sua esperança em Deus. Porque é Ele quem pode te salvar de todas as situações. Ele é o escape para a sua vida. Vamos falar agora do sexto e último princípio, que diz: clame a Deus por um renovo e um renovo de alegria. Tempos difíceis, a tristeza se instala, mas é necessário você clamar a Deus por um tempo de alegria. Eu tenho certeza de uma coisa: passaremos esse tempo de crise, e momentos felizes, momentos de alegrias virão, e nos regozijaremos em Deus e na sua fidelidade. Davi faz uma oração a Deus, e Davi diz assim: Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Deus, nesse tempo, Ele está reconstruindo a sua relação com a humanidade. Deus, nesse tempo, Ele está derramando sobre a sua vida, em meio a essa tempestade, em meio às crises que você está vivendo, alegria. Se você não tem em quem confiar, não tem por onde esperar, eu queria dizer para você: se alegre no Senhor, porque Ele tem ouvido o seu pedido de socorro. Da mesma forma que Davi, ele orando a Deus, ele diz: Deus, ouça o meu grito de socorro. Deus, nessa noite, Ele está atento, com os seus ouvidos abertos ao seu grito de socorro. E o próprio Deus diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, no qual você ainda não sabe.
Deus, Ele já não te enxerga mais como um estrangeiro. Hoje você é filho amado, filho querido. E Deus, Ele tem prazer na sua alegria. Deus, Ele tem prazer nas suas realizações. O mesmo Davi, no Salmo 56, versículo 8, ele diz: registra tu mesmo, ó Deus, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Eu queria dizer para você, Deus, Ele não terceiriza. Ele não pede para que outro venha te auxiliar. Ele te auxilia através de outro. Da mesma forma que Davi, de uma forma ousada, ele fala com Deus: Deus, tu mesmo registra o meu lamento, olhe para a minha situação, veja em que situação eu me encontro. Eu queria dizer para você que os olhos do Senhor, eles não estão fechados para enxergar o seu momento, a sua situação. Ele está vendo tudo, nada foge dos olhos de Deus. E da mesma forma que Davi, o salmista, o grande rei Davi, ele diz assim: olha, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Deus nessa noite está colhendo as suas lágrimas no odre dele. Porque todos os dias da sua vida, toda a sua história já está anotado no livro de Deus, no livro da vida. Nessa noite, eu queria dizer para você: atravesse as suas crises. Essa só será mais uma crise que nós estamos atravessando. Viveremos dias melhores, viveremos um tempo de provisão de Deus, viveremos um tempo onde cresceremos na fé, viveremos um tempo onde amadureceremos, viveremos um tempo em que Deus, Ele poderá fazer com que o milagre dEle seja manifesto em nossas vidas. Depois de uma noite escura, depois de uma noite de choro, sempre virá o amanhã. O sol vai nascer e você vai sorrir. Depois da tempestade, virá um tempo de abundância, um tempo de paz. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. É isso que eu declaro sobre a sua vida, baseado na palavra de Deus, na palavra da verdade. A única verdade que não muda. E essa verdade é Jesus. Seja forte. O Senhor, o teu Pai amado, o teu amigo, Ele está com você todos os dias da sua vida. E Ele não te deixará sucumbir. A sua vitória está em Jesus. A sua vitória está em Deus. Creia e receba essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração e agradecesse a Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo. Acredito que, como eu, você está passando por grandes crises, não apenas essas que estão em evidência. Às vezes a sua crise nem é financeira e nem está voltado para a sua saúde, mas a sua crise, as suas dores, o seu tormento, ela já vem te acompanhando por anos e anos da sua vida, ou talvez desde que você se entenda por gente. Mas nessa noite, você pode colocar um ponto final e começar a escrever uma nova história, e viver essa nova vida que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus. Pai, nessa hora, eu oro ao Senhor. Ó Deus, da mesma forma que a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Da mesma forma que o salmista Davi orou ao Senhor, meu Pai, sobre, meu Deus, as suas dores, os seus temores, Pai.
Ó Pai, eu quero orar ao Senhor em favor da vida dos teus filhos, em favor da vida desse que me ouve nesse momento, desse que recebeu a sua palavra no seu coração. O Senhor é aquele que tira o homem de um tremendal de lama, firma os seus pés na rocha e dá para ele uma nova vida. O Senhor é aquele, meu Pai, que transforma a maldição em bênção. O Senhor é aquele, meu Pai, que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. O Senhor é aquele, meu Pai, que tem todo o poder nas tuas mãos. Nós reconhecemos a tua soberania e sabemos que basta uma palavra do Senhor, ó Deus, e todas as situações, meu Pai, são transformadas. Pai, vai de encontro a esse coração ferido, machucado. Vai de encontro, meu Pai, essa mente, esse coração que não sabe o que é viver a paz. Vai de encontro, meu Pai, a vida dessa pessoa, Deus, que não tem mais onde depositar a sua esperança, a tua fé, e que nessa hora está depositando no Senhor. Ó Pai, gere um milagre, traga a solução, e eu tenho certeza, Deus, que o seu nome será glorificado. Querido, que Deus te abençoe. Deus te ama. Eu gostaria que você não perdesse as próximas programações. Essa próxima quinta teremos a nossa live. Nos acompanhe. Tenho certeza que será um momento de crescimento para você. Tenho certeza que será um momento em que você vai aprender. Somos eternos aprendizes. Deus te abençoe e até mais.